Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu nome é Cláudia Rodrigues. Tenho 29 anos e moro no Porto. Trabalho como designer gráfica freelance. Pode parecer uma vida livre e moderna, mas, na prática, passo mais tempo em frente ao computador do que em contato com pessoas de verdade. Moro sozinha num apartamento pequeno em Boa Vista, e, embora tenha amigos, minha rotina tinha se tornado monótona, previsível. Até que meu pai entrou no meu mundo de forma inesperada. Falando nisso, ainda havia Diogo. Ele tinha 32 anos, trabalhava numa agência de viagens no centro e parecia ter energia infinita. Sempre com planos. Trilhas na Serra da Estrela, escapadas gastronômicas em Coimbra, festivais em Lisboa. Namorávamos há cerca de 6 meses. Mas, entre suas viagens e meus prazos de trabalho, muitas vezes parecia que nos comunicávamos apenas por mensagens de voz e selfies ocasionais. Numa tarde de quarta-feira, estávamos tomando café numa cafeteria perto do Douro, e Diogo olhou para mim com aquele sorriso torto que sempre me deixava confusa. Clau, dessa vez eu vou sequestrar você, disse, meio sério, meio brincando. Vamos para a Serra de Monchique. Hotel rural, vistas lindas, comida caseira e, zero cobertura. Levantei a sobrancelha. Zero cobertura? Perguntei, incrédula. Exatamente. Para você não trabalhar e eu não atender clientes. Só nós dois e uma lareira. Que fazia tempo que não tínhamos uma escapada romântica assim. Aceitei sem pensar duas vezes. Mas, claro, os planos com Diogo eram imprevisíveis. 2 dias antes da viagem, ele me ligou por videochamada com cara de trago más notícias. Acabaram de me colocar na feira de turismo em Lisboa. Não posso recusar. Mas ouça, não cancele a viagem. Vai sozinha, ou leva alguém, seu pai. Você sempre diz que precisa sair de casa. Meu pai, Fernando Rodrigues, viúvo há 3 anos, é professor de literatura num colégio em Coimbra. Vive sozinho desde a morte de minha mãe. Ele se fechou numa rotina rígida. Café, leitura, sudoku, passeio pelo parque, jantar, cama. Organizado, mas solitário. Sem muitas expectativas. Liguei para ele naquela noite. Pai, quer vir comigo neste fim de semana para a Serra de Monchique? Houve um silêncio longo. Pensei que estivesse rindo por dentro. Você, quer que eu vá para o campo com você, a um hotel rural? Sim. Vistas incríveis, comida deliciosa, e sem cobertura. Para minha surpresa, ele disse que sim. Na sexta-feira de manhã, saímos do porto no meu carro. O porta-malas estava cheio de suéteres, biscoitos caseiros que ele trouxe e os 3 livros que ele nunca desgruda. Durante a viagem, conversamos mais do que nos últimos meses. Não se zangue, filha, disse ele, mas nunca entendi como você deixou o trabalho de escritório. E eu nunca entendi como aguentou 20 anos explicando sintaxe para adolescentes. Chegamos ao hotel ao entardecer. Uma casa branca, com varandas cheias de gerânios, cheiro de pão recém-assado no ar. Fomos recebidos por Marina, a dona, uma mulher morena de cerca de 50 anos, cheia de energia, com mãos firmes e olhos vivos. Seu avental tinha algumas manchas de farinha, e seu sorriso desarmava qualquer pessoa. Bem-vindos, disse ela, calorosa. Vocês devem ser a Cláudia e, o pai moderno, brincou ela. Moderno? Nada. Fui arrastado até aqui, respondeu meu pai, sério, mas com um leve sorriso. Marina riu, e meu pai, que raramente sorria para estranhos, também. Naquela noite, jantamos sopa quente, carne em molho, pão artesanal e uma sobremesa que eu não sabia nomear, mas que sabia deliciosa. Marina servia cada mesa como se fossem da família. Quando se aproximou de nós, meu pai comentou sobre um poema emoldurado na entrada. E assim começou a conversa mais longa que já vi meu pai ter em anos. Livros, vida, silêncios, lembranças.
Eu apenas os observava, surpresa e emocionada. No dia seguinte, fizemos uma caminhada pelo campo. O sol era suave, o ar limpo. Marina juntou-se ao grupo de hóspedes. Meu pai, mais uma vez, caminhava ao lado dela, conversando animadamente. Eu ficava atrás, silenciosa, como espectadora de algo inesperado, meu pai sorrindo e se abrindo. À noite, na praça da vila, houve música. Jovens tocavam guitarra e os moradores dançavam. E então aconteceu o inesperado. Marina pegou meu pai pela mão e o levou para dançar. Meu pai, que sempre evitou bailes, ria como eu nunca o tinha visto. Ria com vontade, e eu não sabia se ria com ele ou se emocionava até chorar. Voltamos ao porto no domingo à tarde. O caminho de volta foi tranquilo, com silêncios que confortavam, que não incomodavam. Meu pai olhava pela janela e, de vez em quando, comentava. A comida da Marina lembra a da sua mãe, mas com mais alho. E vi você dançando. Algo dentro de mim mudou. Ver meu pai sorrir, se conectar, se divertir, fez-me perceber quantas coisas damos por perdidas cedo demais. Segunda-feira chegou com aquele silêncio típico após um fim de semana intenso. Eu ainda sentia a energia da Serra de Monchique em mim, o cheiro do pinhal, a brisa fresca da montanha e, principalmente, a leveza inesperada no olhar do meu pai, Fernando Rodrigues. Algo havia mudado nele, ou talvez fosse apenas a percepção de que eu finalmente estava percebendo outra dimensão dele. Ele parecia mais solto, mais humano, mais presente. No trabalho, tentei focar nos projetos do estúdio. Eu e Lúcia, minha amiga e sócia, estávamos finalizando algumas propostas para clientes e organizando ideias para nossa primeira pequena exposição. Era um momento importante para mim, mas, secretamente, ainda revisitava mentalmente os momentos com meu pai e Marina. Aquelas lembranças não só traziam calor ao meu coração, como também uma sensação de esperança inesperada. Durante o almoço, recebi uma mensagem de Fernando. Clau, fiz feijão com arroz, mas coloquei mais alho como na serra. Marina me disse para anotar tudo. Sinto sua falta. Eu ri sozinha, sentindo uma mistura de ternura e surpresa. Meu pai nunca fora do tipo de homem que compartilha detalhes cotidianos. Era estranho e encantador vê-lo tão envolvido com algo simples e humano. No mesmo dia, Diogo me enviou um áudio curto. Clau, estou com saudades, quando vamos nos ver? Respirei fundo e não respondi. Por mais que quisesse ser educada, percebi que ele ainda estava preso à velha rotina, aos planos longínquos e aos aeroportos. Eu, ao contrário, estava começando a perceber o que realmente importava. Conexão, presença, pequenas descobertas. Na terça-feira à tarde, meu pai ligou por videochamada. Sua voz soava mais leve. Cláudia, Marina quer vir ao Porto na próxima semana. Pensei que poderia ser bom nos encontrarmos todos. Sério? Perguntei, surpresa, mas de coração aberto. E você quer que ela venha mesmo? Sim. Não é para substituir sua mãe, nem nada do tipo. É para escrever algo novo, junto comigo. Um frio gostoso percorreu minhas costas. Algo dentro de mim se aquietou. Ver meu pai finalmente disposto a viver outra história, sem culpa, sem pressa, mexia comigo de uma forma que eu não conseguia explicar. A quarta-feira trouxe mais trabalho e decisões importantes. Eu e Lúcia passávamos horas debatendo sobre cada detalhe da exposição, cada posição das obras, cada convite enviado. Mas meu pensamento ainda retornava ao caderno que Marina me enviou. Abrir aquelas páginas era como abrir uma janela para novas possibilidades, para sentimentos e memórias que eu nem sabia que precisava resgatar. Na quinta-feira, decidi fazer uma surpresa ao meu pai. Peguei uma garrafa de vinho branco, uma caixa de biscoitos caseiros e escrevi um pequeno bilhete, para momentos leves e risadas inesperadas. Liguei para ele e combinei de nos encontrarmos no café perto do Douro, o mesmo onde Diogo e eu costumávamos tomar café.
Só que desta vez, seria só eu e meu pai, com Marina chegando logo depois. Quando chegamos, meu pai já estava sentado, sorrindo de um jeito que parecia iluminar toda a cafeteria. Marina chegou pouco depois, com o avental já guardado e aquele sorriso que sempre carregava. Meu pai, sem perceber, estendeu a mão para ela com naturalidade, e eu senti uma pontada de alegria silenciosa. Eles se cumprimentaram como velhos amigos, mas havia algo mais, uma química tranquila, um respeito silencioso. Sentamos juntos, conversando sobre trivialidades. O café da manhã, os livros que cada um estava lendo, até sobre pequenas mudanças na cidade do Porto. Mas cada frase trazia uma profundidade inesperada. Meu pai ria mais solto, Marina ouvia atentamente, e eu me senti como se estivesse vendo duas pessoas descobrindo algo novo, sem pressa, sem medo. Na sexta-feira, resolvemos dar uma volta pelo jardim do Palácio de Cristal. As árvores ainda carregavam o frescor da primavera, e o sol banhava os caminhos com uma luz dourada. Meu pai caminhava ao lado de Marina, conversando sobre poesia, histórias de vida e lembranças antigas. Eu os observava de longe, notando cada gesto, cada riso contido, cada olhar que falava mais do que as palavras. Durante o passeio, Marina se aproximou de mim. Sua relação com seu pai é linda. Ele se abriu de uma maneira que não vejo há anos. Respondi, emocionada. Sinto que finalmente posso vê-lo vivendo, e isso muda tudo. Mais tarde, ao voltarmos para o apartamento, meu pai me puxou de lado. Clau, eu nunca pensei que pudesse rir assim novamente. Sinto como se tivesse voltado a sentir vontade de viver pequenas coisas. E você me ajudou a perceber isso. Obrigado! Naquela noite, enquanto escrevia no caderno de Marina, senti uma onda de emoção. Esperança, nostalgia, alegria e um leve toque de medo. O medo de perceber que a vida muda, que pessoas importantes podem se transformar, e que eu precisava aceitar que nada seria igual. E, no fundo, uma sensação silenciosa. Meu coração começou a se abrir para possibilidades que eu ainda não entendia completamente. O fim de semana seguinte chegou rapidamente, e a ansiedade misturada com expectativa dominava meu pensamento. Marina estava vindo ao Porto, e eu sentia uma mistura de curiosidade e nervosismo. Havia algo intrigante naquela mulher que conseguia, sem esforço, transformar cada instante em algo leve, profundo e ao mesmo tempo alegre. Meu pai, por outro lado, parecia ainda mais radiante do que na Serra de Monchique. O brilho em seus olhos era diferente, era a chama de alguém que reencontrou um pedaço perdido de si mesmo. Na sexta-feira à tarde, ao abrir a porta do apartamento, meu coração disparou. Lá estavam eles. Meu pai com um sorriso largo e Marina carregando uma pequena bolsa com livros e cadernos. Ela me abraçou com naturalidade, como se nos conhecêssemos há anos, e meu pai ficou parado por um instante, emocionado, antes de me dar um abraço apertado. Cláudia, bem-vinda ao nosso pequeno mundo de descobertas, disse Marina, rindo. E ao meu mundo urbano de caos e café, que precisa de um pouco de calma, respondi, tentando esconder a emoção que me invadia. Passamos a tarde arrumando o apartamento para uma pequena degustação de vinho e queijos que planejei. Queria que eles se sentissem confortáveis, mas também desejava mostrar que algo novo estava nascendo em mim. Um espaço que fosse meu, mas que acolhesse aqueles que amo. Durante o jantar, conversamos sobre viagens passadas, livros favoritos e pequenas histórias do cotidiano. Mas, em cada pausa, eu notava olhares entre Marina e meu pai, discretos, mas carregados de significado. Um sorriso, uma leve inclinação de cabeça, um toque sutil na mão ao pegar uma taça de vinho. Meu coração acelerava, mas não por ciúmes. Era por perceber que meu pai estava vivendo, sentindo, respirando de uma forma que há muito tempo não via. Na manhã de sábado, decidimos caminhar pela ribeira. O sol iluminava o Rio Douro com tons dourados, refletindo pequenas ondas e barcos que passavam lentamente.
Meu pai caminhava ao lado de Marina, ambos rindo de histórias antigas e discutindo sobre autores que eu mal conhecia. Eu o seguia de perto, observando cada gesto, cada risada compartilhada. Durante a caminhada, meu pai segurou meu braço discretamente e disse: Clau, quero que saiba que nunca esquecerei sua mãe. Mas, ver Marina me traz uma leveza que eu não sentia há anos. É como se pudesse respirar de novo. Meu peito se encheu de emoções. Alegria por vê-lo feliz, nostalgia pela memória da minha mãe, e uma sensação profunda de gratidão por poder presenciar tudo aquilo. Naquela noite, após o jantar, decidi preparar algo especial: risoto com ervas frescas e vinho branco. Enquanto cozinhava, ouvi meu pai e Marina conversando na sala, risadas suaves misturadas com tilintar de talheres. Marina se aproximou da cozinha e me ajudou a mexer o risoto. Você tem um dom natural, Cláudia, disse ela. Não só na cozinha, mas em acolher pessoas, criar momentos. Senti-me tocada. Era como se ela entendesse não apenas meu pai, mas também a minha própria transformação silenciosa. No domingo, planejamos uma pequena viagem de um dia a Aveiro. Passeamos de barco pelos canais, experimentamos doces típicos e rimos de nossas tentativas desajeitadas de remar juntos. Meu pai estava completamente envolvido, encantado com cada detalhe, e Marina, sempre atenta, segurava sua mão com delicadeza. Eu observava, sentindo uma mistura de felicidade e reflexão. A vida pode realmente surpreender quando menos esperamos. Durante a volta para o porto, meu pai olhou para mim e disse: Sabe, Clau, às vezes achamos que a vida acabou, que tudo está perdido. Mas basta uma pequena janela para perceber que ainda há tanta coisa para viver. E você me ajudou a encontrar essa janela. Quando cheguei em casa naquela noite, abri o caderno de Marina. Havia pequenas notas, poemas curtos, pensamentos soltos. Li cada palavra e senti uma conexão profunda com tudo que havia vivido naquele fim de semana. Havia risos, memórias, e acima de tudo, esperança. Esperança de que ainda há tempo para viver plenamente, mesmo depois de perdas dolorosas. E, mesmo no silêncio do meu apartamento, senti uma faísca. Algo novo estava começando. Uma transformação não só para meu pai, mas também para mim. Uma compreensão de que nossas histórias não precisam seguir roteiros previsíveis. Que podemos escrever capítulos inesperados, repletos de vida, de encontros significativos e de sentimentos genuínos. Naquela mesma noite, um toque suave do celular interrompeu meus pensamentos. Uma mensagem de Diogo: Clau, podemos conversar? Sinto que algo mudou entre nós. Observei a tela por alguns segundos, respirando fundo. Agora eu sabia que minha história já não girava em torno dele. Eu tinha outras portas abertas, outros corações pulsando na minha vida. Com o caderno de Marina ao lado e uma sensação de paz estranha e nova, fechei os olhos. Sabia que a próxima semana traria novos encontros, novas conversas, e talvez, novas escolhas difíceis. Mas pela primeira vez, sentia que estava pronta para viver o presente, não mais presa ao passado. A semana começou com uma mistura de excitação e expectativa. Eu ainda sentia o calor das risadas de meu pai, Fernando Rodrigues, e de Marina nos últimos dias, como se tivesse guardado cada instante numa caixa secreta dentro de mim. Ao mesmo tempo, havia uma sensação inquietante, uma percepção silenciosa de que a vida não esperaria para nos dar surpresas, fossem elas boas ou complicadas. Na segunda-feira, no estúdio com Lúcia, percebemos que o evento da exposição se aproximava rapidamente. Organizávamos convites, detalhes da iluminação, pequenos arranjos de flores e obras de arte. Mas, por mais concentrada que estivesse, meus pensamentos voltavam a Marina e meu pai. Como eles estavam se adaptando ao porto? Estavam felizes. Cada mensagem, cada pequeno gesto deles, era como um fio conectando nossos mundos novamente. Na terça-feira à tarde,
Recebi um telefonema inesperado de Diogo. Sua voz estava mais séria do que eu esperava. Clau, eu preciso conversar. Sinto que algo mudou entre nós. Sim, Diogo, mudou. Respondi. Calma. Mas não é sobre briga ou mágoa. Apenas mudou. Ele suspirou. E o silêncio falou mais que qualquer palavra. Eu sabia que aquela conversa não traria de volta o que existia, mas precisava ser dita para que ambos pudéssemos seguir. Quarta-feira amanheceu clara e fresca. Meu pai me enviou uma mensagem pelo celular. Marina está chegando à estação. Vou buscá-la. Prepare-se para uma tarde inesperada. Senti uma pontada de ansiedade positiva. Mal podia esperar para vê-los juntos novamente, agora em minha cidade, no meu espaço, e perceber como aquilo influenciaria a dinâmica familiar que eu sempre conheci. Ao encontrá-los na estação, meu pai parecia mais confiante, mais alegre. Marina sorria e carregava uma pequena bolsa de cadernos, livros e biscoitos caseiros. Quando nos abraçamos, senti que algo havia mudado definitivamente. Não havia apenas amizade ali, havia cumplicidade e respeito silencioso, algo que transformava cada momento em algo memorável. Decidimos passear pelo centro histórico do Porto. Caminhar pelas ruas de paralelepípedos, observar as fachadas coloridas, sentir o vento leve do Rio Douro. Cada instante parecia criar uma nova história. Meu pai e Marina falavam de autores portugueses, lembranças de viagens passadas, e eu os observava, encantada com cada gesto, cada riso, cada toque quase imperceptível. No sábado, resolvemos visitar Guimarães, cidade de história rica e ruas cheias de charme. Durante o passeio, percebi meu pai completamente envolvido, como se estivesse redescobrindo a vida. Marina segurava sua mão discretamente, e a cada risada, meu coração se enchia de uma alegria silenciosa. Eu sentia que estávamos presenciando algo raro. A transformação de uma pessoa que por anos parecia presa à rotina, agora se abrindo para o inesperado. Na volta para o porto, paramos numa pequena pastelaria à beira do rio. Meu pai olhou para mim com um sorriso tímido. Clau, não sabia que a vida ainda podia me surpreender assim. Nem eu, pai, respondi, com um sorriso, sentindo que aquelas palavras não eram apenas dele, mas também minhas. No domingo à tarde, em casa, preparei um café da tarde enquanto eles conversavam na sala. Ouvi meu pai comentar sobre planos para um pequeno roteiro de viagens futuras com Marina, algo simples, mas cheio de significado. Havia risos, histórias, e acima de tudo, uma sensação de liberdade emocional que eu nunca havia visto nele. Quando todos se acomodaram, Marina puxou meu pai para mostrar algumas notas em seu caderno. Ele riu, comentou, e depois me olhou com uma expressão que dizia mais do que palavras poderiam explicar. Obrigada por permitir que eu viva novamente. Porém, naquela mesma noite, recebi uma mensagem inesperada no celular. Era Diogo novamente. Clau, sei que mudou algo entre nós, mas precisava dizer que não consigo esquecer nossas histórias. Lisboa ainda guarda nossos momentos. Respirei fundo e senti um frio misturado com alívio. Já não era mais sobre ele. Era sobre perceber que a vida se abre para quem se permite viver plenamente o presente. Abri o caderno de Marina. Havia pequenos poemas, anotações soltas, ideias de viagens e reflexões sobre a vida. Li cada palavra com atenção, absorvendo cada sentimento, cada aprendizado, cada nuance daquela nova fase. Meu coração começou a se acostumar com a ideia de que mudanças são necessárias, e que o amor pode se apresentar de formas inesperadas. No entanto, enquanto relia as páginas, notei algo estranho. Um envelope pequeno, escondido entre as folhas do caderno, com meu nome escrito à mão. Abri com cuidado e encontrei uma carta que não tinha remetente, apenas um recado curto. Às vezes, o que parece terminado é apenas o começo de algo ainda maior. Prepare-se. O mistério pairou no ar, e uma sensação de suspense tomou conta de mim.
Algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria novamente a dinâmica de nossas vidas. Eu não sabia ainda o que, mas podia sentir a tensão crescente. A história que parecia estabilizada começava a se transformar novamente, e, pela primeira vez, percebi que nem todas as respostas estavam ao nosso alcance. Enquanto a noite caía sobre o porto, olhei para meu pai e Marina rindo na sala. Um sorriso misterioso surgiu em meu rosto. Eu sabia que algo novo estava prestes a acontecer, e a ansiedade se misturava com curiosidade. A vida nunca seria previsível, e talvez eu estivesse finalmente pronta para abraçar todas as surpresas que ainda viriam. A semana seguinte começou com uma sensação estranha, expectativa misturada com um toque de mistério. O envelope que encontrei no caderno de Marina não saía da minha mente. As palavras escritas à mão. Às vezes, o que parece terminado é apenas o começo de algo ainda maior. Prepare-se! Ecoavam em minha cabeça, despertando uma curiosidade que eu não conseguia controlar. Quem seria o remetente? E qual seria o significado daquela mensagem enigmática? Na segunda-feira, o estúdio parecia pequeno diante da imensidão de pensamentos que me invadiam. Lúcia percebeu meu silêncio e perguntou: Cláudia, está tudo bem? Sim, é só que recebi algo inesperado, respondi, sem entrar em detalhes. Ela apenas sorriu, compreendendo que certos mistérios precisam ser vividos para serem revelados. Meu pai, Fernando Rodrigues, e Marina chegaram ao porto na quarta-feira para uma visita mais longa. Havia algo diferente naquela vez. A intimidade entre eles já não era tímida. Era plena, confortável, e visível em cada gesto, em cada olhar. Eles caminhavam juntos pelas ruas do centro histórico, riam, compartilhavam histórias, e eu os observava, sentindo um misto de felicidade e respeito pelo amor silencioso que florescia diante de mim. Na quinta-feira à tarde, decidimos fazer uma pequena viagem de carro para Aveiro, novamente, mas dessa vez com uma sensação de descoberta maior. Passeamos pelos canais, experimentamos doces típicos e observamos barcos coloridos deslizando sobre a água. Meu pai, sempre tão metódico, parecia mais leve, quase como se redescobrisse a vida com cada passo. Marina o segurava delicadamente pelo braço, e eu percebia que aquela relação não era apenas romance. Era cumplicidade, amizade e, acima de tudo, liberdade. No sábado, preparei uma surpresa. Uma pequena exposição privada no estúdio, apenas para nós três. Queria que meu pai e Marina vissem como minhas próprias escolhas e iniciativas estavam tomando forma, como minha vida começava a se expandir para além do que eu imaginava. Coloquei luzes suaves, arrumei obras e criei pequenos detalhes que transformavam o local em um espaço acolhedor e intimista. Quando entraram, meu pai ficou emocionado. Clau, você criou algo incrível. É a sua alma em cada detalhe. Marina sorriu e segurou minha mão por um instante. Você tem um talento raro, Cláudia. Não apenas para a arte, mas para transformar momentos simples em experiências memoráveis. Enquanto caminhávamos pelo estúdio, uma sensação de plenitude me invadiu. Pela primeira vez em muito tempo, percebi que não precisava seguir roteiros pré-definidos. Eu podia construir minha própria narrativa, passo a passo, dia a dia, sem medo. Mas, naquele mesmo instante, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Diogo. Clau, sei que mudou algo entre nós, mas preciso que saiba. Lisboa ainda guarda nossas histórias. Encontrarei você, se permitir. Meu coração disparou, mas não de ansiedade ou medo. Era apenas a lembrança de que nem tudo no passado se apaga, mas também que nem tudo precisa determinar o futuro. Respirei fundo e decidi não responder. Durante a noite, enquanto eu escrevia no caderno de Marina, algo inesperado aconteceu. Uma batida na porta. Meu pai abriu e encontrou um envelope semelhante ao que eu receberá, desta vez endereçado a ele. Ele abriu lentamente, e seus olhos se arregalaram ao ler as primeiras linhas. Marina olhou para ele,
preocupada, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Clau, disse meu pai, a voz baixa e trêmula, isso muda tudo. O que é? Perguntei, com o coração acelerado. Ele apenas balançou a cabeça, sem conseguir formular palavras, e Marina segurou sua mão com firmeza. Eu percebi que aquele envelope continha algo inesperado, talvez até perigoso, que poderia alterar não apenas a vida deles, mas também a minha. Naquele momento, compreendi que a vida raramente é linear, que momentos de felicidade podem coexistir com segredos e surpresas, que amar, viver e transformar-se envolve risco e coragem. E, pela primeira vez, senti que minha própria história estava prestes a mudar novamente, de uma forma que eu não poderia prever. Enquanto o vento frio da noite entrava pela janela do estúdio, olhei para Marina e meu pai. Eles estavam ali, juntos, rindo e apreensivos ao mesmo tempo. Senti que aquele era apenas o começo de algo maior, algo que poderia transformar completamente nossas vidas. E então, antes de qualquer explicação, meu celular vibrou novamente. Uma mensagem simples, sem remetente. Está começando. Prepare-se para escolher. O mistério estava lançado. O passado, o presente e o futuro se encontravam em uma encruzilhada, e eu percebi que não havia volta. Respirei fundo. O futuro era incerto, perigoso, fascinante, e completamente meu. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.